A professora Rosana, ela é bacharel em teologia pela Faculdade Deoniana. Ela possui mestrado em teologia prática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado canônico em teologia moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Ela é uma grande referência na América Latina sobre a doutrina social da Igreja. Ela é professora da PUC São Paulo, onde leciona disciplinas de teologia moral. Nessa mesma instituição, ela também é coordenadora do Núcleo de Estudos de Doutrina Social da Igreja e ela é coordenadora dos créditos teológicos da PUC São Paulo. A professora Rosana é ainda membro do RETLAPSE, Rede Latino-Americana del Pensamento Social de la Iglesia, e pertence ao Conselho CEBITEPAL, que é o Centro de Estudos Bíblico, Teológico, Pastoral, que é o organismo do CELAM, Conferência Episcopal da América Latina. Então, nós estaremos muito bem assessorados nessa noite, e agora eu passo a palavra à professora Rosana, e que aproveitemos bem todo esse conhecimento, essa sabedoria, e também essa humildade da professora Rosana, porque para quem já conhece pessoalmente, como nós aqui da Diocese da Campanha, já tivemos a oportunidade, muito boa de tê-la conosco na escola de teologia, ministrando conosco modos do curso de Doutrina Social da Igreja. Então, assim, é um presente mesmo para nós tê-la conosco hoje. Então, professora Rosana, seja bem-vinda, a sala é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Sônia. Eu que agradeço o convite, Estava pensando aqui, você estava falando, falei, gente, essas apresentações é tudo perigosa, porque acha que a gente é tudo isso, a gente não é nada. Depois dá um engano aí, a gente dá uma enganada aí na coisa. Eu estava pensando assim, quando falou que eu tive aí na Diocese de Campanha, eu tive aí, quando o Elvis me convidou para dar um curso, e aí me veio na cabeça que essa amiga minha que eu estou hospedada aqui agora, ela foi junto, e uma outra, porque eu estava sem carteira de habilitação, e uma outra foi dirigindo o carro, e eu falei, gente, a hora que a gente passou a fronteira para Minas Gerais, eu falei assim, olha, daqui até o lugar que a gente vai chegar, eu quero ir parando em tudo quanto é posto, quanto é casinha de doce de leite, que eu quero comer pão com café com leite, comer doce de leite. Fui e voltei assim, fiz elas pararem em tudo quanto era coisa. Foi muito divertido, meu. Gostei. Olha, e só lembrando, professora Rosana, que você ainda estava com muita dor na coluna, mas manteve sempre o sorriso no rosto, bom humor, e aguentou firme, ficou conosco quase 8 horas ali, firme, e foi uma aula, assim, inesquecível e maravilhosa, como será de hoje, com certeza. E a dor na coluna continua, então a gente vai para frente. O bom aqui é que eu estou sentada, então é mais fácil. Gente, fico contente que tem essa reunião, bem contente, aliás, que tem essa reunião de pessoas que estão pleiteando entrar, ou já estão, e continuar, dar continuidade, ao exercício de um cargo público. Num país que, eu sempre falo do Brasil, eu falo assim, é um pobre país rico, que falta tanto elemento humano, porque o resto a gente tem, as riquezas a gente tem, nós temos uma composição de clima, de solo, de mar, de água doce, de minério, de tanta coisa, tudo se compõe que era para a gente ser, se não o mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo. E a gente observa, constata que essa realidade ela não se dá por causa do humano. Por causa do humano. Então, saber que vocês estão aí pleiteando
um lugar, não falo cargo, mas um lugar onde vão poder exercer um serviço de entrega pela justiça, pela fraternidade, pela caridade, é muito legal. Me sinto muito feliz de poder colaborar com esse momento aqui. Tá? Agradeço o Elvis que me convidou. Então, o Elvis, a gente é um parceiro já, ele manda as coisas, eu mando coisa para ele, a gente vai conversando, cada um correndo de um lado, mas a gente está junto nesse objetivo de vida, nesse ideal de vida, de caminhada tal. Quando o Elvis pediu para mim, ele me falou, Rosana, tocaria para você trabalhar a doutrina social, direitos humanos e o compromisso político do cristão. Na verdade, era direitos humanos, doutrina social, como está no coisa, e compromisso político do cristão. Eu inverti um pouco ali. Né? Para a gente que trabalha no mundo social, e vocês que estão diretamente ligados ao mundo político, ou da política, e sendo cristãos, não dá para fazer um trabalho que responda às necessidades que a igreja tem no sentido de o que pensar de uma sociedade, como a gente quer a sociedade, como é que a gente pretende o mundo daqui a um tempo, né? Como é que a gente pretende? Que mundo é esse que a gente quer construir? Que país é esse que a gente quer? Que cidade é essa? Tantas cidades que vocês estão aí pelo Brasil todo pretendem construir. A gente não pode entrar nessa, principalmente como nós somos cristãos, sem entender o que é a doutrina social da igreja. Eu vi no elenco de temas que o Elvis ia falar um pouco de doutrina social da igreja. Né? Eu não sei bem o que o Elvis falou, mas tudo bem. Se ele falou o que eu vou falar, a gente repete e reforça. Sempre a gente vai ter enfoques um pouco diferenciados da coisa. Então, eu falo para todo mundo que a gente tem um tesouro escondido, a gente tem um mapa, tudo, mas ninguém vai atrás desse tesouro. A doutrina social ela é profundamente desconhecida, principalmente para o mundo do laicato. Né? Os seminaristas, os padres, eles têm um conhecimento relativo, porque essa disciplina tem na faculdade de teologia. Mas não é que eles estudam, não. Viu? Eles não dão muito peso para a doutrina social da igreja. Eles dão peso para outras disciplinas, e aí se forma padre, se ordena, e não são todos que têm a capacidade e conhecimento para ensinar a doutrina social da igreja para os seus leigos. Isso é fato. A questão da doutrina social, a gente observa que é pouco oferecida na formação dos leigos. Então, se oferece muito mais cursos de liturgia, cursos de, sei lá, de Bíblia tudo bem, mas outros cursos que não são os cursos que fortalecem ou dão sustentação e base para a gente desenvolver aquilo que é a nossa missão de leigo, que é agir nas realidades terrestres. Passa para mim o primeiro slide, Elvis, fazendo favor. Então, vejam bem, esse é o texto do Papa Francisco. Como cristãos e cidadãos, não podemos nos omitir diante de tantos problemas, desafios, sofrimento, violência e morte que afetam uma imensa parcela, a maioria da nossa população. Então, pensar num cargo público sem interiorizar isso daqui é um mau começo. É um mau começo. Eu tenho que, como cristão, que vou me oferecer como serviço para uma busca de uma sociedade justa, eu tenho que entender que eu não posso me omitir diante dos problemas.
eu não conheço vocês, nenhum de vocês que será candidato. Eu não conheço nenhum de vocês, não sei por qual partido vocês são candidatos, não sei para qual cargo vocês são candidatos, então eu me sinto... não conheço ninguém pessoalmente, a não ser o Elvis e a Sônia, eu me sinto livre para fala. Tipo assim, ela está puxando o saco daqui, está puxando o saco ali. Não estou puxando nada porque eu não conheço nada. Então, eu me sinto livre para poder falar. Né? Então, vejo, se eu não consigo, eu como candidata, eu não consigo perceber o tamanho do problema e dos desafios que vão necessitar da minha resposta, é algo muito complicado. Se eu vou entrar nessa para, sei lá, por uma questão de ego, ou porque, como é que eu posso dizer? Porque determinado grupo falou que seria bom eu me candidatar. Cara, não dá. Não dá. Nós temos que ir buscar essa função na lógica do serviço e da entrega. Né? Então, pode passar, Elvis. A experiência da fé cristã, a experiência da adesão à pessoa de Jesus, do discipulado, daquilo que nós cremos, está ali. Há uma dimensão social da fé. E não é algo que é separado. Ela está dentro, é a mesma coisa. Então, olha lá, a vida humana é uma realidade social. Nascemos dependentes uns dos outros. O ser humano é, dentre os animais, um dos que nasce com maior dependência. Gastamos muito tempo para aprender a dar conta das tarefas mínimas de sobrevivência. É super interessante. Quem já teve cachorrinho, vocês que, sei lá, talvez sejam de uma cidade mais do interior, que tem contato mais com criação, vocês sabem disso. Você tem um animal, ele nasce, ele fica algumas horas ali meio jogadinho, mama um pouquinho, dali a pouco já estão se arrastando, no outro dia já estão andando, a girafa, a filha da girafa, fica com aquelas pernas, horas depois já está andando, o burrinho horas depois já está andando. Nós não. Nós não. Se não tiver quem cuide da gente morre. Se não tiver alguém que nos dê leite, a gente morre. Se não tiver alguém que nos cubra, a gente morre. Se não tiver alguém que nos limpe do nosso cocô, a gente morre. É muito doido isso. Então, quando eu tenho a consciência de que nós somos dependentes, eu entendo claramente, dependentes e corresponsáveis, eu consigo entender isso na lógica que Francisco fala, que tudo está interligado. Tudo está interligado. E nós somos todos corresponsáveis por tudo. Mas eu não sou responsável pela seca da Amazônia. Provavelmente você não seja o responsável, mas corresponsáveis nós somos. Porque se está havendo desmatamento, se houve desmatamento, é porque nós permitimos. Pô, mas está lá na coisa, tem coisa. Ué, mas até que ponto? Eu estou falando para gente que vive na política, que está inserido na questão política. Mas a maioria do povo cristão não. Tem nem formação para participar. Tão doido que é. Vira o slide, Elvis, fazendo favor. Então, vejam, aqui eu tenho um quadro sobre a doutrina social da igreja, só para tomar de conhecimento. Então, nós temos as fontes, porque se eu não entender a doutrina social, eu vou correr o risco de falar bobagem aonde eu for. E vocês não podem falar bobagem. Vocês não podem. Então, vejam bem, as fontes da doutrina social da igreja são lá, Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento,
o período patrístico, o período medieval, o período moderno, o catolicismo social do século XIX. Até ali, nós temos toda a fundamentação para poder falar sobre questão social, sobre os problemas sociais, os problemas sociopolíticos e econômicos que afligem a cada ser humano. Ali está tudo escrito. Então, é muito interessante, se vocês um dia puderem estudar, quando estuda esse último período antes do primeiro documento social, que chama Catolicismo Social do século XIX, vocês vão ver, por exemplo, que o Manifesto Comunista ele foi publicado em 1848. A Igreja, através de bispos, padres e leigos, denunciava a situação social de injustiça, com discurso, com carta redigida pelos cardeais, por bispo, em 1800. Aonde começa? Quem começa a falar isso? O fundador dos Vicentinos, Frederico de Ozanam. Sabe o que é uma carta que o Frederico de Ozanam escreve? Ele escreve para o clero francês em 1849 ou 48, não me lembro bem. Ele escreve assim para os padres franceses: não vos preocupeis se vos chamardes de comunista. Isso em 1848. E agora a gente até estão chamando o Papa de comunista. Por quê? Quando a gente estuda, a gente vai entender que Marx ele utiliza os princípios cristãos. Ele utiliza. Por isso que embate. Por isso que parece uma coisa que o Papa falou. Se viver o evangelho é ser comunista, eu sou comunista. Vocês viram essa fala dele? Do Papa? Por quê? Porque bate os valores. Se depois vai fazer outra coisa, isso é depois. Mas como teoria, por isso que a gente é chamado, o Papa é chamado de comunista, bispos são chamados de comunista, gente vermelha e tal. Alguma coisa bate. E outros grupos utilizam a religião de outras formas. Né? E aí depois nós temos todos os documentos sociais que chegam não mais só na Fratelli Tutti, mas na Laudate Deum, né? Que é uma continuidade da Laudato Si. Elvis, pode trocar. Então, o que é essa doutrina social? Ela é perita em humanidade. A Igreja oferece em sua doutrina social um conjunto de princípios de reflexão, de critérios de julgamento, como também de diretrizes de ação. Isso é uma frase do documento Libertatis Consciência, escrito pelo cardeal Ratzinger. Aí continua. Mas a Igreja é perita em humanidade. E isso impele-a necessariamente a largar sua missão, a sua missão religiosa aos vários campos em que homens e mulheres desenvolvem as suas atividades em busca da felicidade sempre relativa, que é possível nesse mundo em conformidade com a dignidade de pessoas. Texto do João Paulo II, na encíclica Solicitudo Rei Socialis. Mais um. A doutrina social, por si mesma, tem um valor, tem o valor de um instrumento de evangelização. Enquanto tal, anuncia Deus e o mistério de salvação em Cristo a cada homem. E, pela mesma razão, revela o homem a si mesmo. A esta luz, e somente nela, se ocupa do resto, dos direitos humanos de cada um, e em particular do proletariado, da família e da educação, dos deveres do Estado, do ordenamento da sociedade nacional e internacional, da vida econômica, da cultura, da guerra e da paz, do respeito pela vida desde o momento da concepção até a morte. 100º anos, João Paulo II. E o termo proletariado, que muita gente liga à questão marxista, não é.
Proletariado quer dizer aquele que vive do salário, tá? Mas a bala. E aí vem os princípios teóricos norteadores da doutrina social, que é dividido em 4 blocos. Princípios da pessoa, princípios ligados à política, à sociedade e à economia. Quais são eles? Da pessoa. Esse é o princípio fundamental da doutrina social. É a defesa da dignidade humana e dos seus direitos inalienáveis. Da política, princípio de subsidiariedade e da participação. Da sociedade como um todo, princípio do bem comum, da solidariedade, da propriedade privada e a sua função social, e a opção preferencial pelos pobres. E o princípio da economia, o destino universal dos bens criados e a primazia do trabalho sobre o capital. Está faltando um que não entrou? Vai para o próximo, acho que no próximo está lá. Aqui. Estava faltando esse, a destinação universal dos bens. O que quer dizer esse desenho aí? Que todos os princípios são consequência do princípio fundamental que é a dignidade, a defesa da dignidade humana e seus direitos inalienáveis. Isso é a função do político. Fazer com que cada pessoa tenha a sua dignidade e seus direitos respeitados. É função daquele que exerce um cargo público. Zelar pelo bem comum, zelar pela destinação universal dos bens, aí não está a solidariedade. Através da solidariedade, a primazia do trabalho sobre o capital, a subsidiariedade e a opção pelos pobres. Aí repetir, furou aí uma coisa, mas tudo bem. Vamos, aí vem. Então, esse princípio fundamental. Olha só, para nós que somos cristãos, olha o peso, a fundamentação teológica desse princípio da defesa da dignidade humana e dos seus direitos inalienáveis. Veja, o homem é o caminho da igreja. Ele representa a síntese mais densa do compromisso da igreja com o homem. E tudo está revertido na promoção integral da pessoa. Então, não é, vamos, o pessoal da religião, o pessoal da fé vai cuidar da alma. Não. O cristão, ele promove a pessoa de forma integral. E a dignidade da pessoa deve ser o objetivo último da produção de bens, da organização política e das expressões culturais. Teologicamente, onde se fundamenta a defesa da dignidade humana? No fato de cada um de nós, e todos nós, termos sido criados à imagem de Deus, o que nos torna imago Dei. Nós somos imago Dei, imagem de Deus. Agora, se nós realmente cremos, aqui nós estamos diante de uma exigência ética imensurável. Quer dizer, se todo outro é a imagem do Deus que eu professo e comungo, como é que fica eu aceitar, vamos usar esse termo, aceitar, a violação dessa dignidade, por exemplo, pela fome? Como é que eu entendo alguém que a imagem de Deus está pela rua, não tem moradia? Como é que eu aceito? Como é que eu permito que essa imagem de Deus seja violentada, seja submetida à violência por falta de organização sociopolítica e econômica? Como é que a gente presta contas para esse Deus que nós dizemos que cremos?
E aqui as coisas se complicam. Eu não botei outro slide, mas as coisas se complicam. Por quê? Já não bastava o fato de que toda a dignidade humana está fundamentada no fato que nós somos Imago Dei, as coisas tomam um volume ainda mais densa, quando vem revelado para nós a paternidade divina. Nós não somos só imagem de Deus, nós não somos só Imago Dei, mas nós somos filhos no Filho, nós nos tornamos, através de Jesus, filhos no Filho, que nos lança na dimensão de fraternidade. Nós nos tornamos irmãos. Cara, a gente acredita nisso? A gente acredita que nós somos irmãos? Se nós acreditamos, como é que a gente permite que o meu irmão esteja jogado na rua? Como é que a gente permite que um irmão sofra a negação dos direitos? Como é que a gente permite que alguém não consiga as condições necessárias para uma vida digna por causa da corrupção? Complicado. Complicado. E aí, desse princípio fundamental, vêm os outros. Pronto, Elvis, pode passar? Então, nós temos o grande princípio do bem comum, que deve ser refletido em uma grande responsabilidade. Olha lá, o que é esse princípio do bem comum? É o conjunto das condições concretas que permitem a todos atingir níveis de vida compatíveis com a sua dignidade. Então, quando a gente fala de saúde e educação, por exemplo, como é que a gente vê, por exemplo, as crianças? Nós temos criança que pode estudar em colégios caríssimos e que serão muito bem formados para alcançar os cargos gestores, os maiores cargos gestores. E nós temos crianças que estão jogadas em escolas dos 3 níveis, mas principalmente as municipais ainda acho que até que cuidam melhor, mas as estaduais que estão ao léu. Estão ao léu. Como é que eles vão, ou em que situação que eles entram no mercado? Qual é a possibilidade, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas vou usar, qual é a possibilidade de competitividade? Aí, quando eles saem, eles vão prestar um vestibular, eles têm condições de competir? A escola pública ou a universidade pública que deveria ser destinada a eles, não, que são as melhores, está na mão de quem? Daqueles que tiveram a educação primária e secundária paga nas melhores escolas, que conseguem, portanto, entrar nas melhores universidades. Tem algo errado, gente. E a gente não consegue falar de cota, disso e daquilo, a gente não consegue discutir, a gente não consegue conversar sobre isso, né? A gente não consegue conversar sobre isso, mas tem que haver uma busca de justiça nisso. E não é porque do partido X, do partido Y, do partido B. Isso não interessa no primeiro momento. O que interessa para nós que professamos a fé é a defesa da dignidade. Depois, no segundo momento, a gente entra naquilo dos grupos, que aí a gente chama de partido, do qual a gente acredita que tem um bom projeto,
com valores do qual eu compactuo. Mas acima do partido, seja ele qual for, está a nossa adesão de fé à pessoa de Jesus. E não é para a gente ficar falando toda hora, vai subindo, ficar usando o nome de Jesus para cima e para baixo, simplesmente para fazer pressão ou impressão. A adesão é pessoal. A adesão a gente faz no silêncio. A gente adere ao projeto do reino porque a gente crê. E sem ficar fazendo alarde. Porque... E fica aquele... A gente utiliza, né? A gente utiliza, não nós, né? Mas muita gente utiliza a figura de Jesus, a imagem de Jesus, usa aquilo ali para interesses sujos. Então, ele continua lá, o bem comum nacional é a responsabilidade e a própria razão de ser do Estado, ou seja, o bem de todos sem discriminação. São Tomás de Aquino, ele nos ensina que se a gente buscasse o bem comum viria a nós como bem particular. Se a gente lutasse pela escola pública, voltaria como bem particular para os nossos filhos, eles teriam uma boa escola. Se eu pensar na educação, se eu pensasse na saúde pública, eu não precisaria ter planos de saúde privados. Porque nós temos bons hospitais para todo mundo. Graças a Deus que nós temos o SUS. O SUS foi a grande salvação na pandemia. Porque nós que temos seguro de saúde privado, a gente se defendia. Eu tenho uma médica aqui em São Paulo, que um dia, se o Elvis quiser, chama ela para falar, é uma católica de primeira linha, e ela nunca quis ter plano de saúde. Ela, como médica, vai para o SUS. Para mostrar, né? É uma forma dela mostrar o compromisso dela. Então, aí vem o bem comum mundial, é o bem da comunidade das nações, confiado a uma autoridade supranacional, cujos sujeitos são precisamente diversos países do mundo. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós temos a usurpação de nação sobre nação. E a gente continua agindo como se nada fosse com a gente. Até a hora que acontecer alguma coisa mais grave, aí as coisas vão tomar outra forma. Vira, Elvis. Aí o princípio da solidariedade, que é o princípio segundo o qual cada um cresce em valor e dignidade na medida que investe as suas capacidades e seu dinamismo na promoção do outro. É o contraponto de uma postura individualista que deve perpassar todas as formas de relações humanas. Solidariedade passiva e solidariedade ativa. Solidariedade passiva, importante, é aquela que foi, por exemplo, agora para o Sul, que todo mundo se virou para mandar coisa lá para o Sul. Foi solidário? Sim. Era necessário? Urgentíssimo. Mas era passiva. Solidariedade ativa é aquela que você se compromete com o destino de quem você é solidário. Que você está junto no destino daquela pessoa. Por exemplo, nós mandamos um monte de coisa para o Sul. Depois que passou, que a televisão parou de passar as coisas, qual foi o nosso interesse de saber das cidades, de a gente buscar informação? Nós fomos solidários? Sim, fomos, mas de forma passiva. A gente não se comprometeu com eles. Nós demos coisas que eram super necessárias naquele momento, mas a gente não se comprometeu. Então, quando a gente se compromete com todo,
aí as coisas têm outro tipo de resultado. Elvis, a questão da propriedade privada, sua função social, quer dizer, do direito natural à categoria de função social da propriedade. Toda propriedade, antes de ser um bem pessoal e privado, ela tem que estar subordinada aos interesses da sociedade, ou seja, ao bem comum. E aí João Paulo II vai dizer, sobre toda propriedade privada, pesa uma hipoteca social. Vamos para frente, que é muita coisa. O princípio de subsidiariedade é o princípio que oferece os critérios para discernir, na variedade das conjunturas, a solução de problemas tais como centralização e descentralização, nacionalização e privatização. Segundo ele, as instâncias superiores de poder não se devem atribuir o desempenho daquilo que as instâncias inferiores podem melhor realizar. Uma instância superior ajudará os membros de uma determinada instância social a fazerem o que em si compete a eles mesmos realizar. Não lhe cabe tomar o lugar deles, e muito menos destruí-los ou absorvê-los. Bora. Vejam, até agora a gente viu rápido, mas assim, no flash, um pouquinho da doutrina social da igreja, que a gente tem que aprofundar quem vai trabalhar no mundo político. Tem que aprofundar quem já está trabalhando nesse meio. Né? Agora, isso tem muito a ver com esse aspecto que a gente vai ver agora, que são os direitos humanos. Né? Então, quais são os alicerces? Você sabe que os direitos humanos surgem da Carta das Nações Unidas com o término da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, em 1948, surge a declaração, onde os países se envolvem e assumem, e anuncia uma nova era de compromisso internacional na promoção e na proteção dos direitos humanos. Que diz o quê? Igualdade de todas as pessoas. Gente, quando a gente fala igualdade de todas as pessoas, a gente, para justificar determinadas situações, a gente vai falar assim, mas nós não somos tudo igual, as pessoas são diferentes. É óbvio. Quando nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de possibilidade de alcançar a vida digna para todos, as condições necessárias, como é que fala? As oportunidades são as mesmas. Porque eu posso ser daquelas que eu aceito. Não quero, vou largar, não me interessa, sou vagabunda, não quero trabalhar. Isso é uma coisa, existe? Sim, existe. Mas não é por isso, porque existem determinadas coisas, que a igualdade de oportunidade não exista. Cada um, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, aceita ou não. O que não pode é a negação dessa oportunidade ser igual. É diferente. E é interessante, porque essa igualdade ela some justamente na situação socioeconômica. Vocês moram num lugar menor, assim, graças a Deus. A gente que mora no caos de uma metrópole, vocês não têm ideia, ou talvez tenham, porque já passaram, do que é uma periferia de São Paulo. Hoje eu dei a primeira aula desse semestre para o curso, na PUC, para o curso, um curso que é de fono e de físio, eles fazem juntos, e a outra, uma turma de relações internacionais. A maioria é filho de família que tem dinheiro para pagar a mensalidade da PUC. Né? Mas existem aqueles que são pró-uni, que vêm de políticas públicas. Né? Cara, é notório, quando eles se apresentam, você vê, eles não falam, né, quem é pró-uni, ninguém fala, mas é notório, porque
O pessoal da ProUni, o FIES e tal, demora 2 horas e meia para chegar na universidade. Então, uma falava assim, professora, porque eu pergunto, fala de que bairro vocês moram aqui em São Paulo? Tá? Justamente para as pessoas perceberem da onde vem. Então, uma aluna, ela levanta todo dia às 4 da manhã, porque 7h30 da manhã começa a aula. São 3 horas e meia entre ela acordar e chegar para a tela. Cara, chegar para uma sala de aula, depois de 3 horas e meia acordada, pegando não sei quantos outros, se trocando, indo para o ponto, tomando um café ralo, às vezes nem pão come, corre para lá, pega não sei quantas condições, chega, senta para ter aula, 4 horas os professores, 5 horas dos professores falando, que a gente fala sem parar, não levamos nem em conta da onde vem esse alunado. Como é que eu posso falar que há uma igualdade? Não há. Então, a criação de políticas públicas que aproximem, pelo menos, é fundamental. Não dá para ficar mais, gente, o pessoal ficando botando nome de rua, presenteando nome de rua, nome de praça. Que menefrega, diz o italiano. O que importa? O que importa é aquele adolescente que está de 3 horas, 2 horas e meia, de ônibus, distante do lugar para estudar, qual é a condição? Como é que ele chega? Qual comida? E depois almoça, depois vai trabalhar e depois volta para aquele fim de mundo à noite e vai chegar 8, 9 da noite para tomar um banho, jantar e estudar, e 4 horas está de pé de novo. Vamos parar de romantizar a coisa. Vamos parar de passar a mãozinha e falar, nossa, como ele é resiliente. Ai, meu Deus, que pessoa espetacular, você é uma guerreira. Vá para o inferno. Eu não quero que me chame de guerreira. Eu quero ter condições de vida como outros têm. Não quero usar um tênis importadaço para ir para a faculdade. Mas eu quero ter roupa digna. E isso se faz através de políticas públicas. Não dá para ficar 4 anos sentado na mesa de uma vereança ou de uma prefeitura e isso não mudar. Falei assim, Rosana, mas não dá para mudar tudo. Falei, concordo. Fechado com vocês. Não dá para mudar tudo. Mas se no meu governo, eu como prefeita ou prefeito, como vereador ou vereador, algo não mudar, então não tem sentido. Então não tem sentido. Desculpa de falar assim. Se não mudar alguma coisa no tempo que eu estou como um gestor político, se algo não acontecer, não valeu a tua vida ali. Você pode ter, você não falando vocês, né? Porque eu não sei nem quem são. Assim, pode ter ficado rico, mas é um dinheiro que suja a mão. E quando eu faço, eu não estou nem falando da sujeira da corrupção, nem entrei nisso daí. Suja a mão de sangue da vida dessas pessoas. Porque essas pessoas são muito mais do que qualquer partido. A nossa estrutura vai através dos partidos, mas a nossa fé nos coloca acima dos partidos, porque essas pessoas são filhas do mesmo Deus que nós acreditamos, portanto, é teu irmão. E teu irmão de sangue, você não deixaria ele numa situação de miséria. Então, a gente tem que deixar de ser hipócrita. E aí, a realização dos direitos humanos como objetivo coletivo da humanidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, o genocídio
É o que faz o caixa. Isso, Alexandrina, tá aí. E aí, e o grande lance, cara, nós temos que ter muito. Eu sou muito prática. Eu não sou assim, poeta que fica falando Jesus, Jesusinho, não sou, não. Sou muito prática. Sou uma mulher de fé, mas sou muito prática. Cara, a tentação é muito forte. É muito forte. Então, vocês têm que tomar um cuidado na preservação da dignidade de vocês muito grande. Cara, não é 100 mil, não é 200 mil que muda a vida de vocês, cara. Vai dar um carro maior, um carro elétrico, caramba, 4 que vai dar, nem importa isso daí. É sujar. Eu não sei a idade de vocês, nem de todos eu vi a cara. Eu sou avó. Eu virei avó. Eu tenho 65 anos. E virei avó aí 7 anos. Gente, houve uma revolução na minha vida que não houve quando eu fui mãe de 2. Porque quando eu fui mãe, eu era muito jovem. Então a gente estava no embalo, estava fazendo, construindo a vida. A chegada do Dante, eu falei para o meu filho, falei, Gustavo, eu entendi que eu não pertenço ao núcleo familiar do meu filho. Porque meu filho tem um núcleo familiar que é ele, a esposa e o filho. O Gustavo, meu filho e minha filha, pertence ao meu núcleo familiar. Eu, o pai deles e os 2 irmãos. Como eu não pertenço ao núcleo do meu filho, porque eu não faço parte do núcleo decisório. Eles tomam decisão. Eles não nos perguntam. Às vezes podem perguntar uma coisa ou outra, mas eles vão decidindo a vida deles. E a gente... Quem nos resgata são os netos. Esses netos nos resgatam para a vida. Por isso que a vida ela toma um outro sentido. A gente renasce no resgate que o neto faz, sem ele saber. Então, como é que a gente pode olhar para os netos, que são eles que vão sofrer, usufruir dessa sociedade que nós construímos, se nós não nos inteirarmos da justiça, não nos inteirarmos da responsabilidade da construção de um mundo diferente, porque nós cremos e temos fé. Como é que eu falo para o meu neto? Vamos pedir para o Papai do Céu cuidar de todas as crianças que estão aí. Que hipócrita eu seria se eu não tivesse um comportamento de acordo com isso. Mas a tentação vem, moçada. E ela vem feroz. Feroz. Isso aí, Alexandra, para os nossos netos, tudo. Direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais para todos. Perfeito, bora. Um sistema internacional para promover a realização dos direitos humanos. Então, a gente faz parte de um todo. E o todo está em nós e nós, como parte, estamos no todo. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma situação como Israel hoje, ou como Gaza, e eu não consigo emitir uma opinião, porque eu estou preocupado com a cidade de Mogi das Cruzes só, é onde eu estou, beleza, mas eu tenho que ter a visão do todo para fazer as escolhas. Vamos lá, Elvis. Proteger os direitos humanos. Existem diferentes métodos para investigar as violações de direitos humanos e exigir ações reparadoras. Esses slides eu tirei da própria... É uma organização ligada aos direitos humanos, só que eles escrevem em português de Portugal. Por isso vocês estão vendo alguns erros aí. Não é erro, é porque é português de lá. Então, reúnem fatos. A gente está vendo a violação de direitos humanos.
Se vocês já viram, com certeza vocês viram na TV, o que ocorre em São Paulo, por exemplo, com os viciados em crack, a Cracolândia, como a gente chama, onde vocês devem conhecer o Júlio Lancelotti, o padre, perseguido por políticos de São Paulo. Perseguido por políticos de São Paulo, que se dizem cristãos. Eu conheço, o Júlio é meu amigo. O que ele faz? Ele luta para aquela população em situação de rua. Ele pede políticas públicas ao prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo diz, o atual, diz que é catolicão. Dá até vontade de virar no túmulo. Né? O horror. Uma mentira. Eu trabalhei durante muitos anos, eu fui diretora da Universidade Salesiana aqui em São Paulo, e a Cracolândia era do lado. Quando tinha o rapa deles, porque aí eles começavam a fumar, todo o cheiro do crack entrava nas janelas das nossas salas. Tinha aluno não, o pessoal funcionário ficava tudo chapado lá, mudar de sala, ficava todo mundo já cheirando a coisa ali. Mas você olhava ali, não sei se vocês já viram ao vivo, mas é Walking Dead. Sabe esse filme de zumbi? É igualzinho. Sem tirar nem pôr. Horror. Mas eles são cidadãos brasileiros. Mais do que cidadão brasileiro, ele é teu irmão. Aí que a coisa pega. Entendeu? Não é só porque é cidadão brasileiro. Então, quando você pensa nos direitos humanos, reúnem fatos, visitam prisões. Eu fiquei pensando, estive preso e não me visitaste. O que são as prisões no Brasil? Recomendo métodos para consolidar o respeito aos tratados e investigam situações em países específicos, conduz estudos temáticos sobre. Até quando a gente vai... E o grande lance agora pode virar isso. Olha lá, tortura, intolerância religiosa, racismo, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Eu tenho uma aluna na teologia, agora não é mais minha aluna, ela se formou. Ela é freira e ela foi para a África, né? A congregação dela, ela passou um tempo na África e ela contava que era assustador porque ela andava assim ao redor da aldeia, né? E ela viu vários corpos de criança, só a carcaça. Já arrancado tudo para o tráfico. Aí isso no Brasil. No Brasil nós temos. Aí não é tráfico, aí é a exploração sexual das crianças. É um grupo de italianos foram investigar, gente de igreja, investigaram e descobriu-se que da cidade de Verona saía voo charter lotado de homens alemães, franceses, italianos, japoneses, que chegavam em Fortaleza, iam para o seu hotel, já tudo arrumado, e no quarto já tinha uma menininha ou um menininho de 8 anos, 9 anos. E esses italianos, que também são amigos meus, que denunciaram, foram ameaçados de morte. A máfia italiana está no meio disso. Quais são as políticas
que vão proteger os direitos? Quando nós vamos parar de acreditar em fake news? Quando a gente vai ter realmente a capacidade e a humildade de a gente dizer para aqueles que nos rodeiam, assim, está errado. Não é porque... Gente, um partido político não é a nossa consciência. Nós temos que aprender a dizer, não, não vou compactuar com isso. Ah, então você tem que pular fora. Pula fora, cara. A tua salvação está nisso. Está nisso. Aí fala, né, que enviam comunicação urgente ao governo solicitando a libertação de presos e comutação de penas de morte, entre outros. Ora, promover os direitos humanos, a ONU coopera de diferentes maneiras com seus Estados-membros nos esforços para prevenir abuso dos direitos humanos. E a ONU não é tão confiável assim, não. A ONU não é tão confiável. Vide o massacre de Ruanda. Vocês querem ver como é que é? Assistam 2 filmes. Um chama Hotel Ruanda, que está em vídeo, está no Netflix, tal. História verídica. E o outro filme vocês pegam no YouTube. Chama A História de um Massacre. Vamos lá ver. Quem é o personagem dessa história de um massacre foi o comandante da ONU, que depois ficou tão enlouquecido que ele tentou suicídio daquilo que ele viu. Era um canadense. E hoje ele é senador pelo Canadá para denunciar o que ele viu em Ruanda, da ONU. Então, reforma das relações nacionais, defesa de democratização e assessoria em processos eleitorais, apoio na elaboração de leis e na preparação de relatórios a nível nacional. Reforço de instituições nacionais e regionais, sistema jurídico e educativo, formação de funcionários do sistema de justiça criminal, juiz, advogado, magistrado do Ministério Público, agente de polícia. Nós temos que lutar para a formação. Muito forte, muito forte. Veja, essa é uma favela de São Paulo. Olhem bem. Volta um pouco, isso. Olhem bem. Olhem bem. Você moraria ali? Não. Sabe como é que era isso na pandemia? Essa médica que eu contei para vocês, a gente se reunia por online, né? A gente não podia mandar álcool. Havia um risco imenso de pegar fogo em tudo. Então a gente mandava Cândida. Se jogava Cândida no piso dos barracos e jogava para as vielas, aí onde vocês estão vendo, para tentar desinfetar os caminhos. Imagina esses barracos, 7 pessoas dentro, e não podendo sair. Isso é dignidade? Não dá para escutar gente falar. Mas pelo menos tem um barraco. Aqui vai para o inferno quem pensa assim. Menos tem um angu para comer. Estamos loucos. Perdemos a noção de vida. Como é que a gente fala uma coisa dessa? Pelo menos tem um barraco. Pelo menos tem angu. Água com farinha. E tem muita gente desse tipo que está em cargos públicos. Terrível. Vocês não podem estar nessa. E vocês têm que lutar contra esses. Se vocês descobriram a vocação política de vocês, vão em frente. Saiba que vão apanhar pra caramba. Mas não importa.
porque vocês entram na lógica da salvação do projeto do reino. E isso vale muito mais do que qualquer 200 mil conto, que você vai comprar uma casa e um carro. Bela porcaria. O Brasil está de volta ao mapa da fome. Graças a Deus, hoje, eu escutei a notícia que está faltando pouco para a gente sair de novo. Produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. E isso constitui um verdadeiro escândalo. Um crime que viola os direitos humanos básicos, denuncia o Papa Francisco, junto à pré-cúpula, contra os sistemas alimentares da ONU. Manda bala. Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus falou isso. Esse é o imperativo ético. Ele poderia fazer caimaná, hambúrguer do céu, pizza do céu. Pode, porque eu acredito que ele é o Deus que poderia fazer impossível, mas não faz. Sabe por quê? Porque na palavra sagrada está o imperativo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir dar da nossa comida, da nossa casa, para todo esse povo que tem fome. Como é que a gente dá de comer a essa gente? Com política pública. Com geração de renda. E aqui que essa política melhor. E tudo isso agora vem da Fratelli Tutti, que vocês devem conhecer. Um dos capítulos centrais e mais longos de ciclo é sobre política. A gente pode dizer que aí está o coração do texto, do documento do Francisco. A centralidade da política para atingir o bem comum. É possível verdadeiramente colocar a política a serviço do bem comum? E aí vem o texto. A política melhor, ou seja, a que representa uma das formas mais preciosas da caridade, porque está a serviço do bem comum e conhece a importância do povo, entendido como uma categoria aberta, disponível ao confronto e ao diálogo. A política autêntica sempre projeta o ser humano para fora de si mesmo, priorizando o outro e suas relações sociais. Pelo contrário, precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por diante uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. Penso numa política salutar, capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las dos bons procedimentos que permitam superar pressões e inércias viciosas. Tudo isso é texto do Francisco. A política necessária. Eu tive o privilégio, eu chamo de privilégio, de estar com o Francisco 4 vezes. Uma foi logo no início do pontificado, foi em 2014, que nós conversamos durante 45 minutos sobre a doutrina social da Igreja. E ele dizia o seguinte: a gente pode dar muitos cursos, explicar muitas teorias, mas se a gente não colocar a doutrina social em prática, vã vai ser o nosso esforço. Então, quando ele escreve esses 2 últimos documentos, ou os 3 últimos, que é a Laudato Si, a Fratelli Tutti, agora a Laudato Deum, que é um complemento, é a segunda parte da Laudato Si. Eu queria que vocês soubessem, eu cheguei, o Elvis sabia, eu cheguei terça-feira de Bogotá, porque lá aconteceu o Congresso Teológico Sinodal, do Sínodo, e tinha teólogos e teólogas de toda a América Latina, alguns também da Europa. E aí a gente estava discutindo, foram 3 dias de estudo e discussão, que nós estamos num momento de uma transição muito grande não é só uma crise,
é uma mudança de época. É uma mudança de época. E essa mudança de época, ela se soma com essa grande revolução tecnológica, que criou as redes sociais, que criou a inteligência artificial, tanta coisa que a gente não está sabendo lidar. E tem que haver, por exemplo, políticos sérios que vão enfrentar isso daí, né? O Francisco ele fala assim, volta um, gostaria de insistir que a política não deve submeter-se à economia. Abre aí que eu não enxergo. Eu sou cegueta. Aí, boa. Não deve submeter-se à economia. E esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Francisco faz uma duríssima crítica ao mercado. Aí vocês falam assim, esse papo é comunista, que seja. E essa política serviço do mercado. A gente sabe que o mercado sozinho não soluciona tudo, moçada. Alguns querem que a gente acredite nesse dogma neoliberal. O Papa está falando isso, onde a solução de todo está no mercado. Veja, quando eu tive com ele, nós éramos em 5 pessoas e ele. Foi quando começou as críticas fortes contra ele. Por quê? Porque Francisco quebrou o modelo anterior. Ele deixa a sede do Vaticano logo 3 meses depois de ter sido escolhido Papa. Ele pega um avião, um helicóptero, ele foi para a ilha de Lampedusa, porque ali estavam chegando os refugiados nos botes e, no caso, eram os italianos, estavam impedindo que essa gente aportasse. O Mediterrâneo se tornou um cemitério. Os barcos afundavam e essa gente que vinha do norte da África se segurava nas redes que eram dos barcos e os donos, né, os gente que estavam nos barcos, cortaram as redes. Nesse coisa, morreu mais de 200. Só nesse barco. E por que não se aporta? Não, vocês vão vir estragar a minha terra. Não, nós não precisamos de vocês, vocês vão para a sua terra. Se vir, como é que você faz quando tudo vira seca? O que você faz com a África, que foi explorada até o último recurso? E agora, e quem explorou? França, Bélgica, Inglaterra, Portugal e Moçambique, Itália, todos eles foram lá. E agora não recebem nada. Não querem receber. Quais políticas públicas? O neoliberalismo, e Francisco é categórico, reproduz sempre igual a si mesmo, sempre a teoria do derrame, do gotejamento. Isso não é solução. Sem reforma, sem formas internas de confiança, sem a solidariedade, o mercado não consegue resolver nem os seus próprios problemas, quanto mais os da política. A pandemia revelou toda a fragilidade do sistema de mercado. A gente descobriu que estávamos na mesma tempestade, mas em barcos muito diferentes. A desigualdade cresce assustadoramente. O derrame, o gotejamento são falsos. E nós estamos, de novo, iniciando a ameaça de uma outra situação, não sei se pandêmica, mas que já começa a preocupar o mundo da saúde.
Vocês estão acompanhando, né? Desse novo vírus chamado Mpox. Hoje apareceu o primeiro caso na Europa. Que Deus nos proteja. A política melhora. O Brasil voltou para a mesa da fome, está entre os 10 países que mais concentram renda, mais de 30 milhões sem moradia, agora mudou um pouco os números. Isso daqui é um texto de alguns meses atrás, um ano atrás. Sem moradia e os que tinham perderam. A população, isso eu conheço bem aqui, a população em situação de rua cresce vertiginosamente nas grandes cidades do país. O povo pobre passa a procurar ossos para comer. Vocês viram isso? Isso foi aqui na minha cidade. Donas de casa reviram caminhões de lixo para saciar a fome dos seus filhos. 15 milhões de desempregados. E nós vamos ficar preocupados com o quê? De dar nome de rua? A gente vai ficar preocupado com o quê? De fazer festinha? De dar placa? Vão ocupar um cargo público com uma situação dessa, um pouco diferente, vai, de um ano para cá? Vou me preocupar com o quê? Com o quê? Vocês que vão assumir, se Deus quiser, espero que sejam eleitos, vão assumir, o que vocês vão se preocupar? Qual vai ser a forma de pensar de vocês? Por onde vocês vão gastar energia e a vida? Porque vão ser cobrados, moçada. Vai ser cobrado. O amor político. Reconhecer todo ser humano como irmão, uma irmã, isso que eu falei no início, e procurar uma amizade social que integre a todos, não é mera utopia. Exige a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nesta linha torna-se um exercício alto da caridade. O amor social é uma força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar profundamente, desde o interior, as estruturas, organizações sociais, ordenamentos jurídicos. Ajudar uma pessoa necessitada é extraordinário. Porém, quando se une a outros, se desencadeia um processo social, uma cooperativa, economia solidária, uma outra ordem social cuja alma seja isso. Porque o amor ele não se expressa só nas amizades ou paixões, mas também nas macro-relações sociais, econômicas e políticas. E só assim o amor se torna eficaz. O amor social é aquele que possibilita avançar para essa fraternidade universal. Ele se traduz nas instituições com estruturas mais justas e solidárias. E aí, no caminho proposto por Francisco, esse amor político tem duas passagens obrigatórias. A primeira é o compromisso com os últimos, né? com os pobres, mas os últimos, com os quais, com os que mais sofrem, e olhando para eles e não para os nossos interesses e convicções. É olhando para eles. O nosso olhar tem direção. E não é para baixo, para olhar o nosso umbigo. O nosso olhar tem direção. É para os últimos. E é para eles que a gente descobre as formas de construir um bem comum e de realizarmos a nossa própria humanidade. A segunda passagem é do diálogo. Acreditamos que o bem triunfa pela eliminação de nossos adversários. Não é. Mas o bem só pode triunfar no diálogo e no encontro entre os bons. Eu imagino uma Câmara de Vereadores discutindo alguma coisa da cidade. Eu imagino vocês sentados numa Câmara, cada um no seu partido, e um partido propõe uma ação de resgate de dignidade,
e todos os outros partidos sendo fiéis à verdade. Não, porque o outro, foi o outro que falou, eu não posso dar ponto para o outro. Mas fiéis à verdade, falar assim, estamos juntos, moçada. É isso que importa. E é isso que vai ensinar o povo a ser diferente. E é isso que vai resgatar a dignidade da figura do político. Não é vocês brigando porque vai ter que defender só o partido. Cada um tem as suas convicções, é normal, são contrários a algumas coisas, tudo bem. Mas não quando a vida está em jogo. Podemos discutir a questão da construção da ponte, do Diaba 4, mas não quando a vida do outro está em jogo. Aí tem que juntar. Nós temos que dar testemunho disso daí. Nós temos que dar testemunho porque eu creio. E aí entra todo o ensinamento de Jesus, gira em torno das questões sociais. O amor ao próximo, a caridade, a justiça, a solidariedade, vida em comunidade, partilha. Tive fome e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Nu e me vestistes. Preso e foi me visitar. Vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres. Ensinando e pregando, Jesus desafia o poder estabelecido e subverte a ordem e os valores do poder do mundo. O maior é aquele que serve. Vai ter glória? Vocês vão ter glória? Talvez não. Cara, mas eu fico pensando. Eu fico pensando o que deve passar dentro da gente quando a gente consegue botar uma lei, fazer vingar alguma coisa que resgate a vida dessa gente que tem a vida negada. Não vale mais do que qualquer sigla. Você imaginou o teu filho e teu neto saber que a minha avó e meu avô, lá atrás, lutaram, deram sangue para que todo mundo tivesse comida? Vale mais do que o nome da praça? Vai, Elvis. É isso aí, Antônio Carlos. Aqui nós estamos no finalzinho, o cuidado e a promoção do bem comum, da solidariedade, não, da sociedade, compete ao Estado. Este, com base nos princípios de subsidiariedade e solidariedade, e com um grande esforço de diálogo político e criação de consenso, desempenha um papel fundamental, que não pode ser delegado, na busca do desenvolvimento integral de todos. Então, para Francisco, a chave para o desenvolvimento integral está na vivência de uma cultura do cuidado. E essa situa-se em propostas que melhor correspondem à dignidade da pessoa humana e ao bem comum. Aqui está a clareza da base epistemológica da ética social do Papa Francisco. Então, quando ele inaugura, o Papa Francisco inaugura um novo tempo no pontificado romano, ele insere seu pensamento latino ao conjunto de reflexões da doutrina social da Igreja, afirmando, abre aspas, cito, a fragilidade dos sistemas mundiais perante a pandemia evidenciou que nem tudo se resolve com a liberdade de mercado. Volta de novo. E que, além de reabilitar uma política saudável que não esteja sujeita aos ditames das finanças, devemos voltar a pôr a dignidade humana no centro e sobre aquele pilar devem ser construídas as estruturas sociais alternativas das quais precisamos. Elvis? Estamos terminando. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre.
Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Embora com a dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que seguir em frente sem se dar por vencido. E recordar o que disse o Senhor a São Paulo. Preste atenção no que eu vou ler. O que disse o Senhor a São Paulo. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo cristão é sempre uma cruz. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória que se impunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. E por último, amar não é um sentimento, mas é uma escolha. Amar é uma decisão que a gente toma no mais profundo de nós mesmos, que é na consciência onde Deus nos fala. Você escolhe ou não amar. E isso vai nortear a tua estrada. Desejo para cada um de vocês uma boa sorte. Que vocês sejam eleitos, se assim Deus quiser, mas que vocês sejam políticos decentes. Que vale a pena a gente escutar, que vale a pena a gente acreditar.